do século XIX, nós podemos dizer que as cidades europeias elas tiveram um aumento espantoso, um aumento vertiginoso, né? E isso se deu exatamente porque a produção industrial e o comércio internacional estavam em grande expansão. E, sendo assim, ainda neste tempo, as monarquias continuavam a ser as principais formas de governo, né, as monarquias absolutistas. Contudo, esse período também é um período de crescimento dos operários, da classe trabalhadora, daqueles indivíduos que estão trabalhando ali na indústria. E também essas massas populares, elas, desde o período da Revolução Francesa, elas começaram a perceber que elas poderiam reivindicar contra as injustiças sociais que ocorriam em relação a elas. Mas quem passou a dar as cartas durante esse período do século XIX é exatamente um outro grupo social, a burguesia, que são exatamente os donos do capital, né? Essa classe ela passa a se consolidar no poder. Esse período é um período da consolidação da burguesia, essa consolidação da burguesia ligada diretamente ao capitalismo, né? Mas também é um momento onde vão existir diversas revoltas. As revoltas elas vão ficar conhecidas ali como Primavera dos Povos. E essa Primavera dos Povos ela está relacionada exatamente à busca por direitos, né? A busca por direitos dos mais variados grupos, dos mais variados segmentos sociais ali existentes. E aqui falamos de dois personagens, a Anitta e o Giuseppe Garibaldi. A Anitta ela é brasileira, né? Ela acabou participando da Revolução Farroupilha, o Garibaldi acabou conhecendo, o Giuseppe Garibaldi acabou conhecendo a Anitta aqui no Brasil, né? Quando ele havia sido expulso, aliás, havia sido expulso, não, ele foi condenado à morte na Itália, né, por participar de um grupo, uma organização secreta chamada Jovem Itália, e ele acabou fugindo para o Brasil, aqui ele conheceu a Anitta, e ele lutou com ela durante a Revolução Farroupilha, e posteriormente ele acabou indo para a Europa com a Anitta, e lá na Europa com a Anitta também eles lutaram em favor da unificação italiana. Então, esses dois personagens aqui também são muito importantes aqui no século XIX, né? E aí, nós temos aqui essa ideia de nacionalidade e constituição. Durante o século XIX, a ideia de nação, né, vai estar muito atrelada à formação de novos estados, inclusive a Alemanha e a Itália. E uma nação, essa ideia de nação também ela está muito atrelada a uma constituição, onde todas as pessoas elas passem ali a ter os mesmos direitos, ter os mesmos deveres, e também a ideia de cidadania, né? São elementos que fazem parte, sem dúvida nenhuma, da construção da nacionalidade. Essa construção da nacionalidade também você fazer parte de um território, né, com fronteiras definidas, e com um governo que acabe ali sendo regido por leis, né? E aí, independe de qual for este governo, o governo ele pode ser monárquico, esse governo ele pode ser também um governo republicano, contudo, esse governo ele tinha que ter uma constituição, certo? Então, tinha que ter uma constituição. Na França, por exemplo, desde o século XVIII, os burgueses já haviam se tornado cada vez mais fortes, mais poderosos, né, do que a nobreza. E os burgueses, eles eram grandes proprietários, eles eram investidores, né? Então, eles passaram a dominar a economia da França, mas não só da França, dos países da Europa em si, devido à economia ser uma economia capitalista, certo? E os burgueses, eles acabam tomando o poder político dos nobres e passam a governar, né? E nesse processo, os burgueses eles tinham que aprender a governar e foram aprendendo ao longo de todo o século XIX, entre algumas vitórias, entre algumas derrotas, mas eles foram se estabelecendo no poder e consolidando esse poder. Em 1815, após a queda de Napoleão Bonaparte, a monarquia francesa ela foi restaurada.
Mas, mesmo com a monarquia restaurada, a Constituição foi preservada, né? Uma Constituição que, em certa medida, limitava ali os poderes reais, acabava fazendo com que o rei se submetesse às leis como qualquer outro cidadão. Contudo, a partir de 1830, o rei da França, ele tentou fazer com que o absolutismo ele voltasse a vigorar, né? O rei Carlos. E ele dissolveu a Câmara, proibiu a liberdade de imprensa, não deu certo. A população acabou se rebelando e o rei foi obrigado a abdicar do trono. Ou seja, essa abdicação é exatamente o quê? O rei ele sai do trono, né, por conta própria devido às pressões. Então, os burgueses, com medo ali de que revoltas populares pudessem ocorrer, eles apoiaram a coroação de um novo rei. Mas um rei que fosse atrelado às ideias dos burgueses. E esse rei era exatamente o Luís Filipe de Orleans, que fica conhecido durante esse período como rei burguês. No governo do Luís Filipe, o Luís Filipe ele organiza a indústria, ele estimula e financia a indústria, né? O Estado vai fazer uma intervenção para que essa indústria possa ser estimulada, para que possam ser também construídas infraestrutura para que o escoamento dessa produção industrial possa acontecer, então são construídas ferrovias, né? A população das grandes cidades, principalmente Paris, vai ter um aumento significativo, considerável. Isso começa a preocupar nobres, começa a preocupar burgueses, né? E, nesse sentido, começa a existir uma disputa constante e intensa de empregos, né? As pessoas sem empregos também começam a estar na cidade, causando ali alguns alvoroços. O governo do Luís Filipe começa a ter alguns problemas quando, entre 1845 e 1847, há uma séria crise agrária, né, devido a problemas climáticos na Europa, e aí a oferta de alimentos nos centros urbanos ela vai ficar diminuta, né, e os preços desses alimentos eles vão aumentar. E sendo assim, com o aumento desses preços, com a carestia desses preços, o que vai ocorrer? Vão eclodir, né, diversas revoltas, vai haver um descontentamento da população, que não vai ser a única que vai estar descontente. O povo, a raia miúda, os trabalhadores, né, não serão os únicos, os burgueses também estarão. E a partir daí, o Luís Filipe de Orleans convoca a Guarda Nacional, né, essa Guarda Nacional com o intuito ali de conseguir conter os revoltosos. Contudo, essa Guarda Nacional se recusa a atacar os manifestantes e se alia a eles. E nesse processo, o Luís Filipe também é obrigado a abdicar, ele já não se vê mais em condições de estar no trono, abdica, então a França acaba sendo proclamada a Segunda República. Nessa Segunda República, se estabelece uma nova Constituição, e nessa nova Constituição muda-se o regime monarquista para o regime presidencialista. E são realizadas eleições para presidente, e nessas eleições para presidente, no ano de 1848, acaba que o Luís Bonaparte, né, o sobrinho do imperador, do antigo imperador francês Napoleão Bonaparte, ele vence essas eleições. É lógico que ele vence essas eleições muito com o prestígio que o tio possuía, tá? E aqui temos um subtítulo chamado Povos em Luta. Nesse subtítulo, a situação da França era muito especial, porque os princípios de liberdade, de igualdade, fraternidade, eles continuavam a vigorar na França. Então, diversas insurreições populares começaram da França e dali se alastraram por toda a Europa, né, influenciando diversos povos, sobretudo a classe dos trabalhadores. Então, desde a Revolução Francesa, os nobres e os burgueses eles tinham muito medo de como essas manifestações populares elas poderiam minar o seu poderio, ou poderia até mesmo fazer com que o poder que estava sob o seu domínio pudesse ser retirado. Então começaram a surgir ideias socialistas, anarquistas, né, que pretendiam acabar ali com as classes sociais, que pretendiam acabar com os privilégios da nobreza, do clero, da burguesia. Então isso começou a preocupar bastante esses nobres e burgueses. E nesse momento é o período da denominada Primavera dos Povos, né, que foi um conjunto de revoltas, né, que da França se espalhou por toda a Europa
e foram motivados por diversas razões, ou razões relacionadas a ideias liberais, a ideias nacionalistas, socialistas e até mesmo monarquistas. E todas essas revoltas elas contaram com uma participação intensa da população. Foram as revoltas nesse século XIX Tá travando. a classe trabalhadora. A gente deveria fazer com que a classe trabalhadora fosse ouvida. É exatamente a unificação da Alemanha. Essa unificação da relevante, essa unificação da Alemanha, ela será bastante relevante devido ao seguinte fator. A unificação alemã, ela acaba ocorrendo na segunda metade do século XIX, né, onde havia na Alemanha dezenas de estados independentes na Europa, né, e cada acabava ali ter maiores reinos, era exatamente a Prússia e a Áustria, que disputam sobre exatamente os estados alemães, certo? E nesse sentido, o que nós vamos acabar tendo? Depois do Congresso de Viena, em 1815, esses estados eles se reuniram na pesada fala alemã, né? Eles tinham apenas isso em comum, mas com impostos, com circulação de mercadorias, passando por moedas diferentes, alfândegas diferentes. Então, isso dificultava, em certa medida, os negócios. Então, sobre a influência da Prússia, né, que era um dos maiores estados da Confederação Germânica, em 1834 foi criada uma união alfandegária, denominada Zollverein. Né? Esses Zollverein acabava ali abolindo entre as alfândegas dos estados germânicos. Ele abolia as alfândegas, né? E permitia o livre comércio. No início, só alguns estados alemães aderiram, mas a partir de 1854, todos faziam parte dos Zollverein, com exceção da Áustria, que era rival da Prússia e foi proibida de participar. O Zollverein acabou sendo um enorme sucesso. Esses estados acabaram ali
Houve uma queda aí na conexão. A gente está oscilando aqui bastante na conexão nessa sala que eu estou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar dando aula, mas essa aula eu vou até parar de gravar, e aí depois eu disponibilizo para vocês uma outra aula gravada sobre esse conteúdo. Eu vou interromper a gravação, mas eu vou continuar dando a aula, tá certo? Eu parei da Alemanha, acho que vocês conseguiram aí captar isso aí. Eu compartilhar minha tela novamente com vocês, que eu acho que não está compartilhado. Enquanto eu estava explicando aí, nesse momento ali, vocês ainda chegaram a me ouvir ou parou, vocês não conseguiram ouvir mais nada ali? Nessa tela aí, ó, chanceler de ferro.